Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui em mais uma aula de língua portuguesa com o professor David. E o David, né, para vocês. Pessoal, vamos agora ter uma aula de acentuação gráfica, que é uma aula que muitas pessoas têm muita dificuldade. É um assunto muito fácil, pessoal, não tem dificuldade. Vocês vão ver que é fácil, não tem muita regra e vai nos ajudar muito, né? Mas espero de antemão que vocês já estejam aí se cuidando, tomando todas as precauções e as medidas necessárias, né? Para que a gente possa normalizar o mais rápido possível quanto a essa questão do coronavírus, né? Mas enfim, pessoal, vamos lá. O assunto, como já foi dito, é acentuação gráfica, não é verdade? Quando nós falamos de acentuação gráfica, pessoal, nos vem logo em mente, né, o acento agudo, não é verdade? Deixa eu colocar aqui o acento agudo, o acento circunflexo, né, e o acento grave. Tá bom, pessoal? São esses três tipos de acentuação que nós temos no português, tá bom? E que nós vamos estar vendo hoje, tá bom? E claro que quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente não pode esquecer também de falar sobre a questão da sílaba tônica, na verdade, sílaba átona, vogal tônica, e que vai nos levar também a ver sobre a questão da proparoxítona, paroxítona e oxítona, né? Que é uma coisa que muita gente também tem dificuldade, mas que vocês vão ver que é muito fácil. Certamente vocês já devem ter visto sobre isso com as tias anteriores, na verdade, mas caso vocês não tenham visto, nós vamos rever, que porque vai ajudar vocês a entenderem a questão da acentuação gráfica na língua portuguesa, tá bom? Primeiramente, pessoal, o que é acentuação gráfica, né? Vamos primeiro começar com essa pequena reflexão. O que é a acentuação gráfica? Qual é a função da acentuação gráfica? Pessoal, a acentuação gráfica no português serve para nos auxiliar na pronúncia de algumas palavras, tá bom? Assim como as letras nos ajudam a pronunciar as palavras corretamente, também temos as acentuações que nos ajudam a entender o som, os diferentes sons que as palavras podem emitir, especialmente no que se refere à tonalidade, à intensidade, tá bom? Quando muitas vezes tem aquela pequena letrinha que está acentuada, que faz toda a diferença no texto, não é verdade? Então, isso é a acentuação gráfica, ela vai nos ajudar a entender a tonalidade das palavras. Quando, por exemplo, mamãe briga com vocês, né? Ela aumenta um pouco a voz. Isso também tem a ver com a questão da tonalidade. Quando a gente faz uma coisa errada, que mamãe briga, né? Então, tem essa questão aí. Então, pessoal, já que a gente já sabe agora para que serve a acentuação gráfica, deixa eu colocar aqui bem bonitinho. Serve para, deixa eu diminuir aqui. Pronto, acento agudo, acento circunflexo e grave. E a função da acentuação gráfica é auxiliar na pronúncia de algumas palavras. E como já foi visto aqui, temos três tipos de acentuação em português. Nós temos aí o acento agudo, né? O circunflexo e o acento grave. E nós vamos ver cada um deles, tá bom? Um por um, para entendermos a função de cada um deles no texto, tá certo? Então, pessoal, vamos primeiro agora, antes de eu explicar isso para vocês, vamos entender o que é vogal tônica e sílaba tônica, porque isso vai nos ajudar a compreender isso aqui melhor, tá bom? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de sílaba tônica e átona, tá bom? Sílaba tônica e átona. Professor, o que é isso? O que é uma sílaba tônica e o que é uma sílaba átona? Vamos lá. Vamos colocar aqui sílaba tônica, tá bom? E sílaba átona. O que é isso? Vamos ver agora. Sílaba tônica, pessoal, é aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade, tá bom? Como, por exemplo, quando a gente pega a palavra Guaraná, uma coisa que me veio na cabeça agora, Guaraná.
nós percebemos que a palavra Guaraná, ela tem aí 3 sílabas, né? Guaraná. É uma palavra 3 sílabas, trissílbica. Então, ela tem 3 sílabas. Nós percebemos que a ênfase, a sílaba que é mais pronunciada, que tem a maior intensidade, é a última sílaba, que é o na. Na verdade, essa é a sílaba, é o que a gente chama de sílaba tônica. Então, sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade, aquela que você faz mais esforço para pronunciar. Então, nesse caso aqui, no caso de Guaraná, a sílaba tônica, ela é a terceira sílaba, ok? Guaraná. Se a gente mudasse a sílaba tônica dessa palavra Guaraná, digamos, se nós colocássemos no RA, no RA, certamente soaria estranho, né? Guarana, não é verdade? Veja que diferença faz quando você troca a sílaba tônica das palavras. Se você pronunciar essa palavra, essa sílaba sem tanta intensidade, certamente você vai pronunciar a palavra de forma errada. Então, a sílaba tônica da palavra Guaraná é a última, porque é onde você dá mais ênfase, Guaraná, ok? Um outro exemplo é, vamos ver aqui, a palavra parede. Quando vocês pronunciam essa palavra aí, parede, parede, qual é a sílaba tônica? Qual vocês acham aí que é a sílaba tônica? Qual é a sílaba que é mais pronunciada? Parede. Qual vocês acham? Pronunciem aí um pouco alto e tentem descobrir aí. No final da aula a gente vai ver, ok? E agora vamos para a sílaba átona. A sílaba átona, pessoal, é o oposto da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que tem intensidade na pronúncia e a sílaba átona é aquela que não tem intensidade, tá bom? É a que não é tão pronunciada. No caso aqui da palavra Guaraná, nós temos 2 sílabas átonas. Nós temos aqui o guá e o rá. Por quê? Porque elas não têm tanta ênfase quanto a sílaba tônica. Então, ela é o oposto da sílaba tônica. É aquela sílaba que não tem tanta ênfase quando se é pronunciada. Ok? Então, no caso aqui, a sílaba átona é aquela que não tem intensidade. Ok, pessoal? Agora que nós já entendemos o que é sílaba átona, tônica, né? Também precisamos compreender o que são vogais, tônicas e átonas. Agora que nós já entendemos, pessoal, o que são sílaba tônica e átona, mudar para vogal é a mesma coisa. Vogal tônica é aquela que tem a maior intensidade, ok? E a vogal átona é aquela que não tem tanta intensidade. Nesse caso aqui, eu vou utilizar os mesmos exemplos que nós utilizamos agora, que é as palavras Guaraná e parede, tá? Nós temos aqui a palavra Guaraná e temos aqui 2 vogais átonas, que é o A e o outro A. E o U também aqui, né? Nesse caso aqui, um ditongo. Nós temos essas 2 vogais aqui, essas 3, na verdade, que são consideradas vogais átonas. Por que vogais átonas? Porque não tem tanta intensidade quanto o último A, que é onde recai o acento agudo. Tá bom? Agora que nós já entendemos isso, sílaba tônica, átona, vogal tônica e vogal átona, também precisamos entender o que são palavras paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. Essa é a última parte, pessoal, eu vou deixar para o final, tá bom? Eu queria utilizar esse exemplo da sílaba tônica e átona para ajudar vocês na acentuação. Professor, como é que isso pode me ajudar na acentuação? Ok, eu entendi que a sílaba tônica é a que tem intensidade, etc. É aí, pessoal, que vai entrar a questão da acentuação. A acentuação gráfica, ela vai nos ajudar a indicar a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que vai ser pronunciada com maior intensidade. Por exemplo, digamos que vocês estão aprendendo português agora e vocês querem aprender a pronunciar essa palavra aqui, Guaraná. Vocês não sabem que ela se pronuncia Guaraná, vocês estão aprendendo agora, né? Vou colocar aqui, Guaraná, ok? Vocês não sabem a pronúncia dessa palavra. Como é que vocês vão saber que ela se pronuncia Guaraná, Guarana ou Guaraná? Como é que vocês vão saber onde é que você deve intencionalizar a voz? Quando é que você vai saber que você deve intensificar aí a sua voz? Se não tiver o acento, você não vai saber. Entendeu?
A intenção aqui, pessoal, da acentuação gráfica é que você saiba onde você deve intensificar a sua voz, tá bom? Essa é a intenção. Então, se não tivesse esse acento aqui, não teria como saber, pessoal, qual é a sílaba tônica, qual é a palavra, a sílaba que você deve pronunciar com maior intensidade. E é justamente por isso que existem os acentos, as acentuações gráficas. Vão nos ajudar a identificar a sílaba que tem maior intensidade na pronúncia, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Agora que a gente já entendeu tudo isso daqui, deixa eu colocar aqui do lado. Fica bem bonitinho. Ok. Vamos entender agora, pessoal, quais são as acentuações gráficas que nós temos. Como vocês já estão vendo aí, nós temos aí, né, o acento agudo, circunflexo e o acento grave. Vamos começar com o acento agudo. Pessoal, o acento agudo, ele é aquele que indica a intencionalidade da pronúncia. Como vocês já viram aqui, ele faz com que você pronuncie aquela vogal com mais força, com mais intensidade, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou utilizar as palavras nu, que é uma preposição, né? E a palavra nó, que é um substantivo, tá? Por exemplo, eu vou exemplificar com a primeira palavra, eu estava no carro. E a segunda, eu dei um nó. Veja, pessoal, a diferença nas duas palavras. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui a gente tem nu e aqui a gente tem nó. Veja a diferença de pronúncia das duas palavras. Na primeira, eu pronuncio com menos intensidade, nu. Já na segunda, devido ao acento agudo, que é esse tracinho aqui para cima, para a direita, eu pronuncio com mais intensidade. Então, passa a ser nó. Algumas pessoas cometem esse erro. Esquecem, por exemplo, de colocar o acento. Eu dei um nu. Isso faz sentido, pessoal? Não, não faz sentido. Então, daí a gente vê a importância de utilizar o acento agudo de forma apropriada. Se você esquecer de colocar o acento agudo, você pode mudar o significado da palavra, porque a pronúncia vai sim influenciar na questão do significado. Se você não pronunciar corretamente, não acentuar corretamente, você pode ser mal interpretado. Um outro exemplo, tá? É o verbo sabia, que é o verbo saber no passado. Eu sabia seu nome. E o adjetivo sábia, por exemplo, ela é uma sábia menina. Vamos colocar o adjetivo na frente para dar uma intensidade, né? Então, aqui a gente tem o verbo sabia e o adjetivo sábia. Olha a diferença de pronúncia, pessoal. Na primeira, a gente fala eu sabia. Já na segunda, a gente fala ela é uma sábia. Vê a diferença quando a gente vai pronunciar esse SA aqui. Aqui é sabia e aqui é sa. Sabia, sa. Entendeu? Então, esse acento agudo aqui, ele vai fazer com que você pronuncie a sílaba com mais intensidade, ok? Se você trocar aqui, por exemplo, vamos inverter, vamos colocar aqui sábia e vamos tirar aqui o acento agudo. Na primeira frase, se você ler, você vai perceber que não faz sentido. Eu sabia seu nome, não faz sentido, não é verdade, pessoal? E na segunda, ela é uma sabia menina. Veja que diferença aí. Então, se você na fala a gente consegue reconhecer, mas na escrita, se a gente esquecer ou errar o acento agudo, a gente pode sim causar uma confusão muito grave, tá bom? Então, para concluir aqui, o acento agudo é aquele utilizado para aumentar a intensidade, tá bom? Da vogal pronunciada. Lembrando, pessoal, que o acento agudo, tá bom? Você pode utilizar em todas as vogais. A, E, I, O e U, tá bom? O acento agudo ele é utilizado em todas as vogais. A, E, I, O ou U. Certo, pessoal? E agora, gente, a gente vai... Deixa eu tirar aqui. Apagar aqui. Pronto. Agora a gente vai para o acento circunflexo. Circunflexo. Esse acento circunflexo, pessoal, deixa eu destacar ele aqui. Vamos colocar um verde. Pronto. O acento circunflexo, pessoal,
Por sua vez, ele é aquele famoso chapeuzinho, né? Que a gente diz um chapeuzinho, né? O circunflexo é esse, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Esse é o circunflexo, tá? Como, por exemplo, nas palavras avô, né? A gente tem aí o acento circunflexo aqui na letra O, que a gente chama de chapeuzinho, não é verdade? Só que não é tecnicamente um chapeuzinho, né, gente? Ok. Professor, quando é que eu vou utilizar o acento circunflexo? Esse daqui, pessoal, a gente vai utilizar quando a gente também quiser intensificar a pronúncia da palavra, da vogal, porém, com um timbre fechado. O que seria isso, professor? Um timbre fechado? É quando você quer pronunciar aquela vogal de uma forma mais com a boca fechada. Por exemplo, avô. Perceba a diferença quando a gente fala. A gente troca o acento circunflexo, que é esse daqui, quando a gente troca o acento circunflexo, pelo acento agudo, que foi o que a gente acabou de ver, que é o tracinho para a direita, o acento agudo. Olha a diferença na pronúncia. Na primeira a gente tem avô e na segunda avó, tá bom? Avô, avó. Percebe a diferença? Então, o circunflexo ele faz que a palavra seja pronunciada, a letra seja pronunciada dessa forma, de uma forma mais interna, tá? Sem muito esforço para fora. Então, a gente chama de timbre fechado, com a boca meio fechada. Avô, tá bom? E aqui é avó. Então, veja que diferença faz se você errar a pronúncia e o acento agudo dessas palavras. Veja que diferença faria no texto se você errasse, se você substituísse o acento circunflexo pelo acento agudo. Olha que diferença. Avô e avó. Tem uma diferença muito grande, não é verdade? Então, pessoal, vamos lá, continuando aqui. Esse é o acento circunflexo. Porém, pessoal, o acento circunflexo, ele só pode ser utilizado nas letras A, E e O, tá bom? Ele só pode ser utilizado nas letras A, E e O. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais organizado, para que vocês possam visualizar melhor. Tá bom? Acento agudo. Aqui A, E, O, U. Só pode ser utilizado com A, E, O, U. Acento circunflexo só pode ser utilizado com A, E e O. O acento agudo é esse e o circunflexo é esse. Tá bom, pessoal? Então, esse daí você só pode utilizar com as vogais A, E e O. Tá bom? Vamos utilizar um outro exemplo aqui com o circunflexo. Veja a diferença nessas duas palavras aqui. Eu vou utilizar o verbo poder. Pode e pode. Veja a diferença. São a mesma palavra, tá? Só que estão em tempos verbais diferentes. É o verbo poder. Aqui eu tenho pode e aqui eu tenho pôde. Veja a diferença ao pronunciar as duas palavras. Pode, pôde. Entendeu? Pode e pôde. Isso aqui também, pessoal, faz uma diferença muito grande. Quando a gente erra o acento circunflexo, a gente pode mudar o significado da frase. Por exemplo, ele pode sair de noite. Ele pode sair de noite. Já no segundo, ele pôde sair de noite. Qual é a diferença, pessoal? Na primeira, eu estou usando no presente, né? Ele pode. E na segunda frase, eu estou utilizando o verbo poder no passado. Ele pôde, ou seja, não podia mais. Então, veja a diferença se você errar o acento circunflexo. Você vai causar uma alteração na frase, uma alteração não muito agradável que vai tirar que pode mudar o significado daquilo que você queria dizer. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar o acento circunflexo. Outra coisa, como eu já mencionei e vou frisar aqui, você só pode utilizar o circunflexo com A, E ou O, diferente do agudo, que você pode utilizar com todas as vogais. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos lá agora para o acento grave, que é o último, né? O acento grave. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Agora a gente vai para o acento grave, né? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem utilizar o acento grave, pessoal, tá? Porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas entendem errado, mas é muito fácil, gente. Eu acredito que vocês já ouviram falar de crase, né?
crase. Todo mundo já ouviu falar de crase, não é verdade? O que é uma crase, professor? O que é a crase? A famosa crase, né? Isso aqui vai ajudar muito vocês no futuro, tá? Porque em muitas provas que vocês farão eventualmente, vocês vão precisar utilizar a crase. Então, o que é a crase, professor? Pessoal, a crase nada mais e nada menos do que é a junção de uma preposição, mais especificamente a preposição a e para, com o artigo definido feminino. Ah, professor, mas quanta coisa! Meu Deus, eu não vou conseguir lembrar disso. Calma que eu vou explicar para vocês. De uma forma mais resumida, gente, a crase é quando você junta a palavra a. Eu não vou usar os termos preposições para não confundir vocês. Quando você junta a palavra a, por exemplo, eu vou à praia. Quando você juntar essa palavra aqui, tá bom? Eu vou à praia, que tem o mesmo significado de para, tá bom? O a no português, ele tem o mesmo significado de para. Você pode dizer eu vou à praia ou eu vou para a praia. Ambos estão certos. Ou então eu vou à casa do meu amigo ou eu vou para a casa do meu amigo. Os dois têm o mesmo significado, tá bom? Todos se referem a um local, a uma direção de um local. E o artigo definido feminino. Ô, professor, o que é isso, artigo definido feminino? Nós temos 4 artigos, né? Temos o a, os e as, que é, por exemplo, o menino, a menina, os meninos e as meninas. É a letrinha O e A que a gente coloca antes do substantivo para indicar se é masculino ou feminino. Então, toda vez que você quiser, que você for juntar a preposição a ou para e juntar o artigo definido feminino, aí você pode transformar em uma crase e vai vir um acento grave, que é aquele acento para o lado esquerdo, tá bom? Aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, ele só vem no A, tá bom? O acento grave é só no A, beleza? Então, ó, quando você for, ao invés de você dizer eu vou para a praia, você vai encurtar, você vai remover o para e remover o A e você vai acrescentar o acento grave, a crase, o A, tá bom? Eu vou à praia. Entendeu? Isso aqui, pessoal, é a crase. Isso aqui é o acento grave. Ele é uma forma de você diminuir para não ficar muito extenso. Imagina se a gente tivesse que dizer eu vou para a casa do meu amigo, eu vou para a praia. Fica um pouco cansativo. Então, para não ficar esse para a, eles decidiram juntar as duas palavras e transformaram em a. Não sei se vocês já assistiram aqueles desenhos onde os bonecos se juntam e viram um. Pronto, é a mesma coisa, como se você juntasse o a ou o para com o artigo definido feminino, que é a letra A, tá bom? Então, ao invés de vocês dizerem aí, eu vou para a praia, que a gente transforma em pra praia, né? Eu já vi muita gente falar isso, tá errado, né? Eu vou para a praia. Aí, para você não falar isso e cometer esse erro, você simplesmente fala, eu vou à praia, tá bom? Simplesmente você fala, eu vou à praia. Ou se não, se você quiser, por exemplo, eu vou para a casa do meu amigo. Aí vocês também podem fazer isso. Eu vou, ao invés de ficar eu vou para a casa do meu amigo, vocês também podem pegar esse para e esse a e também transformar na crase. Vai ficar eu vou à casa do meu amigo. Entendeu, pessoal? Viu que legal, que interessante? Como a gente pode usar a crase? Então, esse aqui é o acento grave, tá bom, pessoal? É a crase que a gente coloca na vogal A. Ok, pessoal? Deu para entender, gente? Então, agora prometi para vocês que a gente ia estudar também proparoxítona, né? Que é uma coisa que possivelmente vocês vão precisar ver nas provas de vocês. Então, vamos lá, para a gente finalizar aqui a aula, vamos ver o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Professor, que palavra complicada é essa, professor? É muito complicada. É complicada, mas é muito fácil, gente. Vamos lá. Palavras oxítonas, pessoal, são aquelas palavras onde a sílaba tônica, lembra que a gente estudou a sílaba tônica, que é aquela sílaba que tem maior intensidade, onde a sílaba tônica, ela é a última sílaba. Por exemplo, na palavra Pará, aquele estado, sabe, do Brasil, Pará,
muito frio, né? Por sinal, o Pará, a gente tem Pernambuco, a gente tem São Paulo, Pará, né? Paraíba. O Pará, por exemplo, é uma palavra oxítona. Por quê? Porque como a gente está vendo aqui, ó, o acento agudo, ele está vindo na última sílaba. Na última. Então, ela é considerada oxítona. Tá bom? Sempre que vocês estiverem com dúvida de lembrar, vocês lembram do Pará, do estado do Pará, que aí vocês vão se recordar que a sílaba tônica, ela é a última sílaba. Então, palavras oxítonas são palavras cuja última sílaba é uma sílaba tônica, ou seja, aquelas que têm a sílaba tônica na última, lá no finalzinho, tá bom? E o que são palavras, deixa eu mudar a cor aqui, pronto. E o que são palavras paroxítonas, professor? As paroxítonas, pessoal, é a que vem, são a penúltima sílaba, aquelas que têm a sílaba tônica lá antes da última sílaba, tá bom, pessoal? E, por último, as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica. Ou seja, oxítona, a última sílaba tônica, a última sílaba é a tônica. Paroxítona é aquela que é a antepenúltima. E proparoxítona, aquela que é a paroxítona é a penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima sílaba como a sílaba tônica. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para que vocês consigam entender o que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, eu vou usar como exemplo a palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona. De novo, professor? Sim. Vamos lá. Analisando essas palavras aqui, pessoal. Qual é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade? Vamos lá, vamos começar por oxítona. Já dá para ver, pessoal, que tem um acento agudo aqui, que indica que essa é a sílaba que vai ser pronunciada com maior intensidade. Oxítona. Oxítona. Então, o que é que acontece? Essa palavra aqui, oxítona, ela é uma palavra proparoxítona. Por quê? Vamos lá. Quantas sílabas ela tem? 1, 2, 3, 4. Onde é que está o acento agudo, a sílaba tônica? Vamos lá? Oxítona. Então, é 1, 2, 3. Ou seja, na antepenúltima sílaba. A última sílaba é NA, é na. A penúltima é tu. E a antepenúltima é xi. Então, é oxítona. Então, ela é uma palavra proparoxítona. A mesma coisa, pessoal, é a palavra paroxítona e proparoxítona. Ambas também são palavras proparoxítonas. Por quê? Vamos fazer a mesma análise? Vamos lá. Onde é que está a sílaba tônica aqui? Na paroxítona. Na mesma coisa, no XI. Porque a gente está vendo que tem um acento agudo aqui que indica que o XI é a sílaba que é mais pronunciada com maior intensidade. Então, paroxítona. Vamos contar quantas sílabas tem? De trás para frente. 1, 2, 3. Ou seja, onde é que está a sílaba tônica? Vamos ver? Está na antepenúltima sílaba. A penúltima é na, a última é na, a penúltima é tu e a antepenúltima é xi. Entendeu? Cuidado, pessoal. Vocês têm que fazer essa análise de trás para frente, tá? Então, vocês vão ter que contar quantas sílabas tem, ok? Não é para fazer de frente para trás, não, tá? Porque se você fizer assim, nesse caso aqui, essa palavra aqui, oxítona mesmo, ela seria uma palavra o quê? Seria uma palavra paroxítona. Ela seria proparoxítona, da mesma coisa, porque... Não, perdão, seria paroxítona, porque seria a segunda sílaba seria a sílaba tônica. Então, você tem que analisar de trás para frente, tá bom? Certamente vocês vão ver isso aqui com mais profundidade quando vocês forem estudar sobre isso. Eu acredito que outras tias vão passar isso para vocês, na verdade, e vocês vão estudar com mais calma. Mas a nossa aula hoje foi apenas sobre acentuação. O tio David deu apenas uma introdução para que quando vocês forem ver essa questão da paroxítona, proparoxítona, vocês já surpreendam as tias de vocês, né? Sabendo já esse assunto, tá bom?
Vamos fazer apenas alguns exercícios agora, referente à acentuação, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora a gente vai fazer um exercício, tá bom? A gente tem um exercício aqui, onde eu quero que vocês classifiquem a acentuação gráfica das sílabas sublinhadas, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas sílabas que eu sublinhei e eu quero que vocês classifiquem a acentuação dela, ou seja, você vai dizer que tipo de acentuação gráfica eu utilizei nas sílabas sublinhadas. Na primeira, a gente tem meu avô faleceu ontem, então a gente tem aqui vô, né? A gente tem uma acentuação gráfica e eu quero que vocês me digam qual é essa acentuação gráfica, tá bom? A letra B, eu vi o chapéu de José, então a gente tem aqui, ó, chapéu, a gente tem essa última, essa penúltima aqui, ó, sílaba sublinhada. Tá bom? Letra C. Marta encontrou um pássaro ferido. Então, a gente tem aqui, ó, pássaro. Então, vocês vão dizer que tipo de acentuação é. Se é acentuação aguda, circunflexa ou grave. Tá bom? E na segunda, tem aqui, identifique a sílaba tônica e átona nas palavras abaixo e classifique-as em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, vocês vão identificar a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade, e vocês vão identificá-las, né? E depois disso vocês vão dizer se elas são paroxítonas, proparoxítonas ou oxítonas. Então, vamos lá. Eu vou responder uma de cada e o resto é com vocês, tá bom? Na primeira aqui, a gente tem uma acentuação de que tipo? Circunflexa, meu avô, né? Então, é uma acentuação circunflexo. Então, a gente usa aqui um acento circunflexo. Tá bom? Aqui está a resposta. Vamos agora, deixa eu tirar aqui, botar a letra maiúscula. Pronto. E aqui eu vou responder a primeira. A primeira, a letra A, é a palavra sílaba. A gente está vendo aqui, ó, que tem o quê? Tem o SI aqui, que é pronunciado com maior intensidade, né? Si. Então, no caso aqui, a sílaba tônica é o si, porque é a que é pronunciada com maior intensidade, com mais força, sílaba, tá bom? Então, nesse caso aqui, é a sílaba tônica, é o si, tá bom? E aí, pessoal, essa palavra aí é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? O que é que vocês acham? Vamos contar quantas sílabas tem? 1, 2 e 3. Tem 3 sílabas. Agora vamos ver em qual sílaba a sílaba tônica está. Está na primeira, né? Então, como a gente contou, primeira, segunda, terceira. Então, ela é a antepenúltima. Tá bom? Ela é a sílaba tônica aqui, é a antepenúltima sílaba. Então, nesse caso aí, pessoal, é o quê? Uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? É uma proparoxítona. A sílaba tônica é a antepenúltima. Tá bom? E o resto aí eu vou deixar com vocês, tá bom? A gente ainda tem um terceiro quesito aqui, onde eu quero que vocês leiam o texto. Vocês vão identificar os erros na acentuação e vão reescrever o texto corretamente, tá bom? Tem um texto aqui, se vocês perceberem, opa, esse texto aí, ele contém vários erros na questão da acentuação, tá? Vocês vão ver que tem algumas palavras aí que tá faltando acentuação e vocês vão ter que analisar, ler bem direitinho e depois vocês vão reescrever usando com a acentuação correta, tá bom? Eu vou ajudar vocês novamente aqui, ó. Eu vou corrigir 2 erros, tá bom? Primeiro aqui a gente tem a letra A com acento agudo, tá? Não faz sentido. Nesse caso aqui seria uma acentuação grave. Um dia, precisando ir à cidade, ou seja, para a cidade, a gente transforma em a cidade. Então, o primeiro erro aqui, ó, é a crase aqui. E o segundo, ó, um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos e depois gritou com o espelho nas mãos. Mas o que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Vamos lá. Ó. O que é o que, ou será que é o que o retrato do meu pai está fazendo aqui? E nessa mesma frase aqui, ó, nessa mesma sentença, a gente tem outro errinho aí. Então, o resto vai ser com vocês, tá bom? Vocês vão pausar o vídeo, vocês vão copiar o texto e ver onde é que está o erro e corrigir. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje com o tio David, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham aprendido e vocês continuem se esforçando, aprendendo cada dia mais e mais, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.